No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Meg acabou perdendo a paciência com a sua família, e falou a verdade para cada um deles. Após uma forte chuva fazer com que Peter e sua família permanecessem em casa. Isso obviamente não deu muito certo, pois além do Brian usar de algumas substâncias para se manter distraído, e não conseguir se livrar dos seus efeitos tão facilmente, Peter e o resto da família acabaram ficando no mesmo cômodo por várias horas. E durante isso, após receber mais um comentário do seu pai, Meg chegou a perder a paciência, e logo em seguida resolveu contar o que pensava sobre cada um deles. O episódio começa com Peter e sua família assistindo ao noticiário. E o âncora falava sobre o furacão, e o Instituto de Meteorologia que fez um comunicado sobre o mesmo, pedindo para que todos ficassem em casa pelas próximas 36 horas. Em seguida, infelizmente a chuva acaba derrubando a antena. Momentos depois, Brian andava pela casa. E inesperadamente abre uma pequena porta no chão, e de dentro tira aquele pacote com alguns cogumelos. No entanto, Stewie de repente aparece ali. E ao lhe questionar o que era aquilo que estava escondendo, Brian resolve contá-la a verdade, revelando que eram pequenas substâncias que faziam as pessoas verem coisas. E como teria que ficar em casa por causa do temporal, achou que seria uma boa ideia experimentá-las. Após isso, enquanto todos se distraíam com alguma coisa, Lois acaba tendo a ideia de jogar enxarada durante esse tempo. Mas infelizmente, Peter não sabia muito bem como funcionava o jogo. Um tempo depois, após Chris questionar o que eles fariam agora, Peter resolve dar uma sugestão, aonde todos teriam que ouvir ele fazendo sons de pai. Porém isso não chegou a ser uma das melhores experiências. Momentos depois, enquanto eles comentavam sobre a tempestade, Brian não aparentava estar completamente normal. E logo em seguida, chegamos a descobrir a razão do seu estranho comportamento, visto que ele provavelmente já devia ter usado as substâncias. Ao mesmo tempo, Meg perguntava o que eles gostariam de fazer. E então, Peter rapidamente começa uma brincadeira com o seu filho, e até mesmo a Lois resolve se juntar. No entanto, suas expressões imediatamente mudam quando Meg decide participar da brincadeira. Durante isso, Stewie acaba tendo que ir no banheiro, e percebe que o Brian estava querendo cortar a própria orelha, chegando até mesmo a realizar isso. Será que... Ah, Um tempo depois, Stewie ajudava o Brian costurando a sua orelha. Ao mesmo tempo, chegamos a ver algumas de suas alucinações. Enquanto isso, Peter tem a brilhante ideia de usar o seu telefone para cantar a música de perseguição do Indiana Jones. E assim ficando vários minutos fazendo barulho. No entanto, após a Meg abrir uma lata de refrigerante, isso acaba lhe deixando bastante furioso com ela. E como já não aguentava mais aquilo, Meg obviamente perde a paciência com seu pai. Vocês acham que são muito melhores do que eu? Essa é a coisa menos chique que eu já ouvi. Momentos depois, Stewie tentava de tudo para acalmar o seu amigo. Mas infelizmente, Brian continuava tendo as alucinações, aonde tudo estava ainda mais bizarro e horripilante do que já era. O que no final, acabou lhe deixando com os lábios totalmente ressecados, tendo que beber muita água depois disso. Ao mesmo tempo, Meg ainda estava furiosa com a sua família. E resolve falar algumas verdades para o Chris, a respeito do relacionamento de irmãos que eles deveriam ter. No entanto, Chris apenas fazia piadas com a sua irmã, e a ridicularizava sempre que tinha chance. Em seguida, Lois resolve acalmar a sua filha, comentando de forma sarcástica a respeito do seu momento dramático. E então, Meg aproveita a oportunidade para falar com a sua mãe. E logo de cara, ela já demonstrava não ser uma das melhores pessoas, pois ao invés de estar ao lado de sua filha naquele momento, apenas tirava sarro dela por estar descontando os problemas nas pessoas. Em seguida, Meg decide falar algumas verdades para sua mãe, buscando até mesmo acontecimentos do seu passado. Porém, ao falar que virou uma pessoa melhor por causa daquelas experiências, Meg resolve lhe provar o contrário, desde o momento em que nasceu, até o dia em que completasse os seus 18 anos. Pois quando finalmente chegasse o dia, não tinha certeza se gostaria de lhe ver mais. E então, Lois rapidamente começa a chorar. E durante isso, até mesmo resolve lhe pedir desculpas por tudo que fez. Momentos depois, Lois ainda estava bastante triste. E mais uma vez pedia desculpas à sua filha, chegando até mesmo a revelar o motivo de tratá-la daquele jeito. Pois lá no fundo,
Tinha absoluta certeza de que era uma mãe horrível. E durante isso, Stewie resolve concordar pela primeira vez com a sua mãe. Em seguida, Peter decide se juntar à conversa. E como sempre faz um comentário tirando sarro da sua filha. Não sabia quem ia ganhar a briga, mas aposto no Harry Potter ali. Ah, você se acha muito engraçado, né, Bujão? E então, ela resolve falar algumas verdades para o Peter. Que mesmo assim, não demonstrava muito interesse no que ela estava falando. Após isso, Meg falava exatamente tudo o que pensava a respeito do seu pai. Desde os fracassos que teve na vida, os maus comportamentos que tinha com a sua família, até as coisas bizarras que fazia com ela, ou até mesmo falava para ela. No entanto, Peter apenas achava graça daquela situação. Vendo isso, Meg decide complementar falando algumas outras coisas. A respeito de não ter conseguido conquistar nada em sua vida, a não ser os seus filhos que eram um total desastre. E por algum motivo, Peter conseguiu perceber apenas naquele momento que ela estava lhe criticando. E chega a reclamar com a Lois por causa disso. Porém, logo é lembrado que não fez nada quando ela estava sendo criticada. Durante isso, Meg novamente fica bastante furiosa, pois os dois aparentemente não ouviram nada do que ela falou. Após isso, todos começam a discutir entre si. E no final, a culpa de tudo acaba sendo colocado no Peter. Visto que ele obviamente era uma pessoa bastante egoísta, e sem remorso nenhum sobre as suas ações. O que resulta com ele ficando irritado, e saindo correndo de um jeito diferente. Eu não pedi para ser dessa família. Vendo isso, Lois então resolve ir falar com ele. Ao mesmo tempo, Brian conversava com a Meg. E comentava sobre o modo como se impôs na frente dos seus pais. No entanto, Meg não aparentava estar muito feliz pelo que falou, e percebeu tudo o que havia acontecido ali. Já que depois de um tempo, todos começaram a descontar uns nos outros. O que era completamente normal. Além disso, não podia fazer nada em relação a essa confusão. Em seguida, Meg comenta sobre a possibilidade da família não sobreviver sem a existência de um filtro, para absorver toda aquela disfunção. E pensa que se talvez fosse triste, sua família por outro lado não se sentiria do mesmo jeito. O que chega a ser considerado um pensamento nobre da parte dela. Após isso, Brian fala que ela precisaria ser a pessoa mais forte da casa. Em seguida, Meg resolve ir lá para cima. E durante isso, descobre que o seu pai estava chorando dentro do armário. Já que visivelmente estava bastante triste com o que ela falou. Ao mesmo tempo, Lois e os seus filhos acabam chegando ali. E então, Meg resolve falar algumas coisas. Praticamente desmentindo tudo que havia falado sobre cada um deles, e colocando a culpa de tudo que eles faziam nela. E no final, Peter finalmente percebeu algo de estranho. Já que aparentemente havia sido chamado de pai ruim, o que ele obviamente não era. E após isso, todos resolvem o problema com um grande abraço.